Existe um tipo de horror que não deixa sangue nas paredes. Não há gritos, não há chamas consumindo carne, não há lâminas atravessando corpos. É um horror silencioso, calculado, tão preciso que o mundo simplesmente esquece que aconteceu. Em 1471, nas montanhas geladas da Tessália, 23 mulheres rezavam em um convento de pedra. Elas dedicaram suas vidas inteiras à fé. Nunca seguraram uma espada, nunca viram um campo de batalha. Suas únicas armas eram rosários gastos pelo uso e salmos decorados desde a infância. O que aconteceu com elas não está em nenhum livro de história que você estudou na escola. Foi enterrado, apagado, escondido sob séculos de silêncio proposital. Porque o que o Império Otomano fez a essas mulheres não foi simplesmente conquista. Foi algo muito mais sinistro. E a pergunta que você precisa se fazer agora não é se consegue lidar com a verdade. É se está disposto a lembrar o que o mundo foi forçado a esquecer. Para entender o destino dessas freiras, precisamos voltar 18 anos antes daquela manhã fatídica. O ano é 1453. Constantinopla, a joia da cristandade, a cidade que resistiu por mais de 1000 anos, o coração pulsante de um império que se acreditava eterno, está prestes a cair. Durante 53 dias, os canhões do sultão Mehmed II bombardearam aquelas muralhas lendárias. Muralhas que haviam detido persas, árabes, búlgaros e russos. Muralhas que gerações inteiras acreditavam serem impenetráveis. Mas nenhuma muralha resiste para sempre. Na madrugada de 29 de maio, os otomanos finalmente romperam as defesas. O que se seguiu foi um banho de sangue que durou 3 dias. Soldados saquearam palácios, queimaram bibliotecas, massacraram civis nas ruas de mármore. E então, no 3º dia, o próprio sultão entrou na cidade. Mehmed II, com apenas 21 anos, cavalgou diretamente até a Hagia Sofia, a maior catedral do mundo cristão. Um templo que havia ecoado hinos sagrados por 9 séculos ininterrupto. Ele desmontou de seu cavalo diante daquelas portas monumentais de bronze, entrou. Em poucas horas, as cruzes foram arrancadas. Os mosaicos de Cristo e da Virgem Maria foram cobertos com gesso. Os sinos que haviam chamado fiéis à oração por gerações foram derretidos. Naquela mesma semana, o chamado para a oração islâmica ecoou dos minaretes recém-construídos, onde antes havia apenas cúpulas cristãs. O sultão parou no centro daquele templo transformado e declarou: "A partir de hoje, este é o centro do mundo." Mas Mehmed não era apenas um conquistador, era um estrategista, um estudioso, um homem que lia filosofia grega no original. E compreendia algo que a maioria dos generais jamais entenderia. Você não derrota um povo matando-o. Você o derrota apagando quem ele era. Nos anos seguintes, enquanto o Império Otomano se expandia para o oeste como uma maré implacável, Mehmed desenvolveu uma estratégia específica para lidar com a resistência cristã. Não era massacre. Massacre cria mártires. Mártires inspiram resistência. Canções são compostas. Histórias são contadas. Os mortos se tornam imortais. O sultão havia aperfeiçoado algo muito mais elegante. Algo que não deixava canções, nem histórias, nem memória. Apagamento. Cada sino de igreja que ainda tocava em território conquistado era uma declaração de desafio. Cada mosteiro que ainda existia era uma prova de que o mundo antigo se recusava a morrer. Cada freira que ainda rezava em latim era um lembrete vivo de que a fé podia sobreviver a exércitos. E isso era inaceitável. Se eles não se converterem, disse Mehmed aos seus conselheiros em uma reunião registrada nos arquivos do Palácio Topkapi, eles desaparecerão. Não através de execuções públicas, através de silêncio. Nas montanhas da Tessália, longe de qualquer guarnição ou aliado, erguia-se o convento de Santa Catarina. Era uma construção modesta de pedra cinzenta, aninhada em um vale onde o vento cantava entre os pinheiros. Suas paredes tinham 3 metros de espessura.
não para resistir a exércitos, mas para manter o frio do inverno do lado de fora e o calor das orações do lado de dentro. Por 140 anos, um sino de bronze havia tocado todas as manhãs ao amanhecer, chamando as irmãs para as orações matinais. Aquele som havia se tornado parte da paisagem tão natural quanto o canto dos pássaros ou o murmúrio do riacho que corria pelos jardins do convento. Em 1471, 23 mulheres viviam entre aquelas paredes. Não eram guerreiras, não eram políticas. Eram mulheres que haviam dedicado suas existências inteiras ao silêncio e à oração. Mulheres que acordavam antes do sol para cantar salmos, que passavam horas de joelhos em pedra fria, conversando com um Deus que acreditavam estar sempre ouvindo. A maioria nunca havia visto um soldado de perto, nunca havia segurado uma lâmina, nunca havia imaginado que precisariam de qualquer defesa além de sua fé. A Madre Superiora se chamava Helena. Ela liderava o convento há 14 anos. Antes disso, Helena havia cuidado de doentes em uma aldeia que não existia mais, engolida pela peste negra em 1448. Ela veio para o convento não para fugir do mundo, mas para tentar compreendê-lo. Aos 52 anos, seus cabelos haviam embranquecido completamente, mas seus olhos permaneciam vivos, alertas, cheios de uma determinação que décadas de oração não haviam suavizado. Nas mãos, carregava sempre um crucifixo de prata que havia pertencido à sua avó, depois à sua mãe e agora a ela. 3 gerações de fé condensadas em um único objeto. Havia também Irmã Madalena. Ela tinha apenas 20 anos. Havia feito seus votos apenas 3 anos antes, quando ainda era quase uma menina. Suas mãos ainda carregavam as calosidades do trabalho na fazenda de seu pai, uma fazenda que não existia mais, queimada em um ataque turco que matou toda sua família. O convento era o único lugar onde ela havia se sentido segura desde então. Madalena tinha uma voz extraordinária. Quando cantava os salmos durante as orações da manhã, as outras irmãs diziam que era como ouvir um anjo. Sua voz subia pelas paredes de pedra e parecia fazer o próprio ar vibrar. E havia Irmã Teodora. Ela tinha 73 anos. Havia sobrevivido a 2 abadesas, um imperador, 3 papas e mais guerras do que conseguia contar. Suas articulações doíam constantemente. Seus olhos já não enxergavam tão bem quanto antes, mas sua mente permanecia afiada como uma lâmina. Teodora havia parado de temer a morte décadas atrás. A morte, ela costumava dizer às irmãs mais jovens, é apenas uma porta. O que importa é o que você carrega quando a atravessa. Mas nenhuma delas, nem Helena com sua determinação, nem Madalena com sua fé inabalável, nem Teodora com sua sabedoria acumulada, jamais havia enfrentado o que estava prestes a chegar. O ano é 471, uma manhã de março. O sino havia acabado de tocar, chamando as irmãs para as orações da aurora. 23 mulheres se ajoelharam na capela fria, seus hálitos formando pequenas nuvens no ar gelado. Seus lábios se moviam em uníssono, formando palavras que haviam repetido todas as manhãs por anos. Mas naquela manhã, as palavras tinham um gosto diferente, como cinzas, como despedida. Irmã Catarina, uma das mais jovens, havia acordado gritando no meio da noite. Um pesadelo, ela disse às outras. Sonhou que o céu sangrava vermelho e que sombras sem rosto entravam pela porta da capela. As irmãs mais velhas a consolaram, dizendo que era apenas um sonho. Mas quando o sol começou a nascer, ele não trouxe luz dourada, trouxe vermelho, não do amanhecer, dos estandartes de um exército que já havia engolido reinos inteiros. Irmã Filipa foi a primeira a ver. Ela estava no jardim de ervas medicinais, colhendo alecrim para o chá da manhã, e congelou. O vale inteiro, que na noite anterior estava vazio, agora estava coberto de tendas. Milhares delas, estandartes vermelhos e dourados, tremulavam ao vento. O sol da manhã refletia em milhares de pontas de lanças, criando um mar cintilante de aço.
Ela deixou o cesto cair e correu para dentro. Madre Helena, Madre Helena. Sua voz ecoou pelos corredores de pedra, quebrando o silêncio sagrado do convento. Quando Helena chegou às muralhas, seu rosto não demonstrou surpresa, apenas uma aceitação cansada. Elas chegaram, disse ela, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Quem são eles? Perguntou Irmã Madalena, os olhos arregalados de medo. O fim do mundo como conhecemos, respondeu Teodora, que havia se arrastado até ali, apoiada em seu cajado. Os otomanos. As irmãs se reuniram na capela. 23 mulheres formando um círculo imperfeito de hábitos pretos e rostos pálidos. Algumas choravam silenciosamente, outras moviam os lábios em orações mudas, algumas simplesmente olhavam para o nada, tentando processar o que estava acontecendo. Madre Helena subiu ao pequeno púlpito de madeira. Sua voz não tremeu. Irmãs, o que temíamos finalmente chegou. Lá fora existe um exército que conquistou impérios, que derrubou muralhas que resistiram por séculos, que transformou a maior catedral do mundo em mesquita. Eles vão nos oferecer uma escolha, a mesma escolha que ofereceram a milhares antes de nós. Renunciem à sua fé e vivam, ou recusem e enfrentem as consequências. E qual será nossa resposta? Perguntou uma voz jovem, irmã Ana, de apenas 19 anos. Helena olhou ao redor para cada rosto, um por um. Essa escolha, disse ela lentamente, não é minha para fazer, é de cada uma de vocês. O que decidirmos hoje, decidiremos juntas. Mas saibam disso. Não há vergonha em ter medo, não há vergonha em querer viver. Deus conhece nossos corações melhor do que nós mesmas. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Foi irmã Teodora quem o quebrou. Ela se levantou com dificuldade, seus ossos velhos protestando contra o movimento. Caminhou até o centro da capela e ergueu os olhos para o crucifixo acima do altar. Eu tenho 73 anos, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Já vivi mais do que a maioria das pessoas poderia sonhar. Já vi impérios nascerem e morrerem. Já enterrei amigos, irmãs e a maioria dos meus sonhos. Ela se virou para encarar as outras. Mas nunca, em toda a minha vida, abandonei aquilo em que acredito. E não vou começar agora. Se esse exército quer meu corpo, podem levá-lo. Já está velho e gasto mesmo, mas minha alma pertence a Deus, e isso nenhum sultão pode tomar. Uma a uma, as outras irmãs começaram a se levantar. Irmã Madalena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas determinação nos olhos. Irmã Catarina, que havia sonhado com sombras, agora de pé, como se desafiasse o próprio pesadelo. Irmã Filipa, Irmã Eva, Irmã Joana, 23 mulheres de pé, formando um círculo de fé que nenhum exército deveria conseguir quebrar. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Orgulho, medo, amor, tudo misturado. Então está decidido, disse ela, que Deus nos dê forças para o que está por vir. O primeiro tiro de canhão veio logo após o amanhecer do dia seguinte. As irmãs estavam na capela, cantando as orações matinais, quando o mundo explodiu. O projétil não atingiu a capela, atingiu a torre do sino. O impacto foi apocalíptico. Pedras que haviam permanecido no lugar por 140 anos foram arremessadas pelo ar como folhas secas. O sino de bronze, o mesmo sino que havia acordado gerações de freiras, que havia marcado casamentos e funerais na aldeia próxima, se despedaçou em pleno voo. Os fragmentos de metal incandescente choveram sobre o pátio onde as irmãs cultivavam ervas medicinais. As mesmas ervas que haviam curado febres, acalmado dores, salvado vidas, agora enterradas sob escombros e cinzas. A maioria das irmãs gritou. Algumas se jogaram no chão, cobrindo as cabeças, outras simplesmente congelaram, incapazes de processar o que estava acontecendo. Mas Madre Helena não gritou. Ela se levantou do chão onde havia caído, sacudiu a poeira do hábito e ergueu seu crucifixo de prata acima da cabeça. E começou a cantar, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Sua voz não era forte, não era particularmente bonita, mas era firme, inabalável, como uma rocha no meio de uma tempestade.
Carrie Ellison. Uma a uma, as outras vozes começaram a se juntar. Irmã Madalena, sua voz angelical tremendo, mas persistindo. Irmã Teodora, seu tom rouco, mas determinado. Christy Ellison, Cristo, tende piedade. 23 vozes se erguendo contra o rugido dos canhões. 23 mulheres cantando em latim, enquanto seu mundo desmoronava ao redor delas. Mas impérios não escutam canções. Ao meio-dia, os portões foram derrubados, não com um estrondo dramático, mas com uma série de batidas metódicas. Golpe após golpe, até que a madeira centenária finalmente cedeu. E os soldados otomanos entraram, mas não correndo, não gritando, não com espadas erguidas. Eles entraram caminhando, calmamente, como funcionários chegando para um dia de trabalho. Carregavam não armas, mas livros de registros, penas de escrever, tinteiros. Moviam-se pelo convento como contadores, não conquistadores, abrindo portas, examinando cômodos, anotando números em colunas precisas. Camas, 23. Reservas de grãos, aproximadamente 3 meses. Objetos de valor, crucifixos, cálices, candelabros. As freiras observavam sem compreender. Onde estava a violência? Onde estavam os gritos? Onde estava o horror que haviam imaginado? Isso era algo diferente, algo pior, porque aqueles homens não as viam como inimigas a serem derrotadas. Viam-nas como itens a serem catalogados. Um homem se destacou da formação militar. Vestia roupas turcas, mas seu rosto era grego. Seus olhos carregavam o peso de alguém que havia visto coisas demais e falado em nome de pessoas erradas por tempo demais. Seu nome era Dmitri. Anos antes, ele havia sido professor em uma aldeia não muito distante dali. Ensinava crianças a ler e escrever. Contava histórias dos antigos heróis gregos. Sonhava em um dia escrever um livro. Então os otomanos chegaram. Sua aldeia queimou. Sua esposa morreu. Seus filhos desapareceram. E Dmitri descobriu que sobreviver tem um preço. Ele se tornou intérprete. Um homem que transformava palavras turcas em gregas, ordens de conquistadores em sentenças para conquistados. Cada tradução era uma pequena traição. Cada frase uma ferida que ele infligia em seu próprio povo. Mas era isso ou a morte. E Dmitri havia descoberto que queria viver, mesmo quando viver significava carregar um peso que nunca diminuía. Agora ele desenrolou um pergaminho e começou a ler. Sua voz tremia e você podia ouvir a vergonha enterrada em cada palavra. Por ordem de Sua Majestade, o sultão Mehmed II, todos os súditos dos territórios conquistados devem se submeter à autoridade do sublime império. As palavras ecoaram pela capela destruída. Aqueles que se converterem receberão proteção, terras, segurança, uma nova vida sob as bênçãos do sultão. Dmitri fez uma pausa. Seus olhos encontraram os de Madre Helena. E por um segundo, apenas um segundo, algo passou entre eles. Reconhecimento, pena, talvez até um pedido silencioso de perdão. Aqueles que recusarem, continuou ele, a voz quase quebrando, enfrentarão as consequências de sua rebelião. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Madre Helena deu um passo à frente, não na direção de Dmitri, na direção do oficial que comandava as tropas. Seu nome era Hassan Pasha. Ele era um homem de cerca de 40 anos, com uma barba negra meticulosamente aparada e olhos que pareciam ter sido esvaziados de qualquer emoção há muito tempo. Veterano de dezenas de campanhas, responsável pela pacificação de mais de uma dúzia de mosteiros e conventos cristãos. Ele era muito bom em seu trabalho. Helena não olhou para ele, olhou através dele, e falou em grego tão claro que todos entenderam. Diga ao seu sultão que já entregamos nossas vidas a um rei. Não temos mais nada para render. Dmitri traduziu. Suas mãos tremiam. Hassan Pasha não respondeu com raiva. Não respondeu com ameaças. Respondeu com um sorriso. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, que fez algo gelado se instalar no estômago de todas as mulheres presentes. Porque aquele sorriso dizia: eu já ouvi isso antes, e sei exatamente como isso termina.
Muito bem, disse ele calmamente. A escolha é de vocês. Ele se virou para seus homens. Tranquem-nas na capela, sem comida, sem água. Vamos ver quanto tempo a fé delas dura. As portas da capela se fecharam com um estrondo que ecoou nas paredes de pedra. Então veio a escuridão. Não havia velas, não havia tochas. Apenas a luz fraca que conseguia penetrar pelas janelas estreitas, tão estreitas que eram mais fendas do que aberturas. 23 mulheres, trancadas em sua própria casa de oração. A ironia não escapou a nenhuma delas. As primeiras horas foram as piores. O choque, o medo, a incompreensão. Duas das irmãs mais jovens, Catarina e Eva, ambas de Corinto, começaram a chorar. Não um choro silencioso, mas soluços que sacudiam seus corpos inteiros, que ecoavam nas paredes de pedra e voltavam amplificados. Outras se sentaram em silêncio, olhando para o nada, tentando processar o que estava acontecendo. Irmã Joana, que sempre fora a mais prática do grupo, começou a inspecionar a capela metodicamente, procurando água, comida, qualquer coisa que pudesse ajudar. Não encontrou nada. Do lado de fora, podiam ouvir os soldados, rindo, comendo, vivendo suas vidas normais enquanto elas esperavam na escuridão. Alguém acendeu uma fogueira. O cheiro de carne assada entrou pelas frestas das portas, fazendo os estômagos vazios das freiras se contorcerem. Era proposital. Tudo era proposital. Foi Irmã Madalena quem mudou tudo. Em algum momento depois da meia-noite, quando os soluços finalmente haviam diminuído, ela começou a sussurrar: "O Senhor é meu pastor." Sua voz era tão baixa que quase se perdia no silêncio. "Nada me faltará." Uma pausa. "Deitar-me faz em verdes pasto." Outra voz se juntou. "Teodora." "O mar guia-me mansamente a águas tranquilas." E então outra e outra. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte." 23 vozes sussurrando na escuridão. "Porque não temerei mal algum, porque tu estás comigo." O salmo continuou, depois outro e outro. E algo extraordinário aconteceu. Os soluços pararam, o desespero recuou. Não desapareceu, estava lá, esperando nas sombras, pronto para atacar novamente. Mas por aquele momento aquelas vozes o mantiveram afastado. Irmã Teodora se aproximou de Helena no escuro. "Eles esperam que quebremos", sussurrou ela. "Eu sei, nós não vamos." Helena não respondeu imediatamente. Seus olhos se ajustaram à escuridão e ela podia ver os contornos de suas irmãs. Mulheres que haviam dedicado suas vidas a algo maior que elas mesmas. Mulheres que haviam escolhido pobreza, castidade e obediência, não por fraqueza, mas por força. "Você sabe o que isso significa", disse Helena finalmente. "O que eles vão fazer quando perceberem que não vamos ceder." "Sei, e mesmo assim." Teodora sorriu na escuridão. "Passei 73 anos me preparando para este momento, Helena. Cada jejum, cada vigília no frio, cada hora de joelhos em pedra dura, tudo foi treinamento." Ela tocou o braço da Madre Superiora. "O que eles veem como tortura, nós vemos como nossa disciplina diária. Eles não entendem que já vivemos assim, por escolha. O amanhecer não trouxe luz. Apenas uma tonalidade levemente menos escura entrando pelas frestas. Os corpos das irmãs doíam. Pedra fria não foi feita para se dormir. Suas gargantas estavam secas. Seus lábios começavam a rachar. E então as portas se abriram. Não os soldados. Um criado. Um menino de talvez 12 anos, com olhos escuros e expressão vazia de quem aprendeu a não sentir nada. Ele carregava uma bandeja. Pão fresco, água limpa em um jarro de cerâmica, frutas secas. O aroma do pão encheu a capela como uma onda. Quente e fermentado perfeito. Estômagos vazios, há quase 24 horas, se contraíram dolorosamente. O menino colocou a bandeja no chão, bem no centro da capela, e saiu sem dizer uma palavra. As portas se fecharam novamente. E lá estava, comida, água, vida, a apenas alguns passos de distância. As irmãs mais jovens olharam para Helena com olhos suplicantes. Não precisavam dizer nada. A pergunta estava escrita em cada rosto. Por favor, deixe-nos comer."
Helena olhou para a bandeja, olhou para suas irmãs, e então olhou para Teodora. A velha freira entendeu imediatamente. Eles querem que aceitemos, disse ela em voz alta, para que todas ouvissem. Querem que comamos e sintamos gratidão, que amoleçamos, que comecemos a pensar neles como provedores em vez de captores. Ela cuspiu no chão, um gesto surpreendentemente violento vindo de uma mulher tão idosa. Isso é veneno disfarçado de misericórdia. Madalena, a voz dos anjos, falou pela primeira vez desde que havia liderado os salmos na noite anterior. Mas se não comermos, quanto tempo conseguiremos resistir? Não o suficiente se cedermos, respondeu Helena. O corpo pode sobreviver dias sem comida, semanas se necessário. Mas se aceitarmos isso, se deixarmos que eles nos alimentem como animais em uma gaiola, algo em nós morrerá muito antes do corpo. Ela se virou para o grupo. Esta decisão não é minha para impor. Cada uma de vocês deve escolher, mas eu escolho o jejum. Escolho mostrar a eles que nossa força não vem do pão. Uma a uma, as irmãs se afastaram da bandeja. Catarina, que havia chorado a noite inteira. Eva, que havia se unido aos soluços da amiga. Joana, a prática. Filipa, a observadora. Até mesmo as mais jovens, as mais fracas, as que olhavam para o pão com olhos famintos. Todas se afastaram. A bandeja permaneceu intocada no centro da capela. E permaneceu assim pelo resto do dia, e pelo dia seguinte, e pelo próximo. Do outro lado do pátio, Hassan Pachá assistia. Ele estava sentado sob uma tenda de seda, bebendo café turco de uma xícara delicada. Observando as portas fechadas da capela, como um caçador observa uma armadilha. Ao seu lado, um escriba anotava tudo em um livro de registros. Dia 2, ditou Hassan. Recusaram alimentação. Comportamento consistente com fanáticos religiosos em fase inicial de resistência. Ele tomou outro gole de café. Prevejo quebra em 5 a 7 dias, continuou Hassan, sua voz monótona como se ditasse um relatório sobre colheitas. Padrão consistente com conventos anteriores em Moreia e Macedônia. Ele havia feito isso dezenas de vezes. Em 1475, um mosteiro nas montanhas da Sérvia. 40 monges que juraram resistir até a morte. Duraram 9 dias antes que o primeiro quebrasse. Depois dele, os outros caíram como dominós. Em 1468, um convento na costa da Albânia. 32 freiras, 8 dias. Em 1470, uma comunidade armênia perto de Trebizonda, 6 dias. O padrão era sempre o mesmo. Primeiro vinha a recusa orgulhosa, depois a fome, depois a sede, e então, inevitavelmente, a quebra. Alguns se convertiam. Pronunciavam as palavras necessárias, aceitavam novos nomes, desapareciam nas engrenagens do império. Outros quebravam de maneiras diferentes. Enlouqueciam, atacavam os guardas, tiravam suas próprias vidas. Mas todos quebravam. Era apenas uma questão de tempo. Hassan Pasha havia aprendido a ter paciência. Era a arma mais poderosa em seu arsenal. Mais do que os canhões, mais do que as espadas. A fé, ele havia escrito em uma carta ao sultão, que ainda existe nos arquivos do Palácio Topkapi, é como uma vela. Ela queima mais forte justamente antes de se apagar. Ele estava prestes a testar essa teoria mais uma vez. Na manhã do terceiro dia, os lábios das freiras estavam rachados e sangrando. Suas línguas estavam inchadas. Suas vozes, que haviam cantado salmos com tanta força, agora saíam como sussurros ásperos. As mais jovens mal conseguiam ficar de pé. Irmã Catarina havia desmaiado durante a noite. As outras a deitaram no chão de pedra, cobrindo-a com seus próprios hábitos para mantê-la aquecida. Irmã Eva, sua companheira inseparável desde que chegaram de Corinto, não saía de seu lado. Molhava os lábios da amiga com a própria saliva, o único líquido disponível. A bandeja de comida ainda estava no centro da capela. O pão havia endurecido. As frutas haviam começado a murchar. Água no jarro evaporava lentamente. Ninguém tocou. Foi nessa manhã que as portas se abriram novamente. Não era o menino com comida, era Hassan Pasha.
Ele entrou sozinho, sem guardas, sem armas visíveis. Vestia uma túnica azul escura bordada com fios de prata. Suas botas de couro fino não faziam ruído no chão de pedra. Atrás dele, como sempre, Dmitri. Hassan parou no centro da capela e olhou ao redor. Viu as mulheres caídas contra as paredes, viu os lábios rachados, viu a bandeja intocada e sorriu. Não um sorriso de crueldade, um sorriso de admiração. Impressionante, disse ele em turco, e Dmitri traduziu. 3 dias, a maioria quebra em 2. Ele caminhou lentamente entre as freiras, como um comerciante examinando mercadorias. Vocês são fortes, isso é inconveniente, mas também é admirável. Parou diante de Madre Helena. Você é a líder delas. Não era uma pergunta. Helena levantou os olhos. Custou-lhe um esforço imenso. Sua cabeça parecia pesar toneladas, mas ela encontrou força para encará-lo. Eu sirvo a elas, respondeu em grego, assim como elas servem a Deus. Hassan inclinou a cabeça estudando-a. Você sabe que vão morrer, não sabe? Todas vocês, se continuarem nessa demonstração. Todos morrem, disse Helena. Sua voz era um sussurro áspero, mas as palavras eram claras. A única questão é como vivemos antes disso. Hassan ficou em silêncio por um longo momento. Então falou novamente, e dessa vez sua voz tinha um tom diferente, quase pessoal. Deixe-me lhe contar uma história, madre. Em 1458, conquistamos um mosteiro nas montanhas da Bulgária. 45 monges. Homens santos como vocês. Eles também recusaram se converter. Ele se agachou para ficar no nível dos olhos de Helena. Deixamos que jejuassem por 2 semanas. Quando finalmente abrimos as portas, 32 haviam morrido. Os 13 restantes estavam comendo os corpos dos irmãos para sobreviver. Dmitri engasgou ao traduzir. Suas mãos tremiam visivelmente. Esses 13, continuou Hassan, se converteram no mesmo dia, não por medo da morte, mas porque descobriram que a fome transforma qualquer pessoa em animal, e ninguém quer morrer como animal. Ele se levantou. Vocês têm mais 4 dias antes de chegarem a esse ponto. Depois disso, bem, a escolha será diferente. Virou-se para sair. Esperem, disse uma voz. Era a irmã Teodora. A velha freira havia se arrastado até o centro da capela, apoiando-se nas paredes. Seu corpo tremia com o esforço, mas seus olhos estavam vivos. Você acha que somos como esses monges? Perguntou ela. Que nossa fé é tão fraca que pode ser quebrada pelo estômago? Hassan parou, virou-se. A fome quebra todos, disse ele simplesmente. Teodora riu. Foi um som estranho naquele lugar. Um riso genuíno, quase alegre. Eu tenho 73 anos, comandante. Passei 60 desses anos jejuando regularmente. Vigílias de 3 dias. Semanas inteiras durante a quaresma. Uma vez, quando era jovem e tola, jejuei por 40 dias tentando imitar Cristo. Ela deu um passo em sua direção. O que você vê como tortura, nós vemos como terça-feira. O sorriso de Hassan vacilou. Apenas por 1 segundo, mas Helena viu. Suas irmãs mais jovens não têm sua experiência, disse ele, recuperando a compostura. Elas vão quebrar primeiro, e quando quebrarem vão implorar para que vocês as deixem comer. O que você vai dizer a elas então, velha? Que morram com fome porque você é muito orgulhosa para viver? Teodora não respondeu. Hassan assentiu, como se o silêncio confirmasse algo. Pensem no meu oferecimento. O sultão é misericordioso. Ele lhes oferece nova vida, novos nomes, proteção. Tudo o que precisam fazer é pronunciar algumas palavras. Ele caminhou até a porta. Ou podem vir conosco para Constantinopla. O próprio sultão ouvirá seu caso. Talvez ele seja movido pela convicção de vocês. Uma pausa, mas a estrada é longa e os fracos não sobrevivem a ela. As portas se fecharam, o silêncio retornou. Naquela noite, as irmãs se reuniram pela última vez em círculo. Algumas mal conseguiam se sentar. Catarina estava consciente novamente, mas fraca demais para falar. Eva segurava sua mão como se fosse uma corda de salvação.
Helena olhou para cada uma delas. Vocês ouviram o que ele disse? Constantinopla, o sultão. Silêncio. É uma armadilha, disse Joana, sempre a pragmática. Se a caminhada até aqui quase nos matou quando estávamos fortes, imaginem agora. Mas se ficarmos aqui, começou Filipa. Morremos, completou Teodora, de um jeito ou de outro. Helena fechou os olhos. Ela pensou em sua avó, que havia segurado aquele mesmo crucifixo quando os cruzados passaram por sua aldeia. Ela pensou em sua mãe, que havia orado com ele durante uma epidemia que matou metade da cidade. Ela pensou em todas as mulheres que haviam tocado aquela prata antes dela. Todas haviam enfrentado momentos impossíveis. Todas haviam escolhido. Se ficarmos, disse Helena finalmente, morremos em silêncio. Nossas histórias morrem conosco. Nos tornamos uma nota de rodapé em um livro de registros otomano. Ela abriu os olhos. Mas se formos, se caminharmos, mesmo que morramos na estrada, haverá testemunhas, soldados que nos verão, aldeias que passaremos, prisioneiros nos navios. O mundo saberá o que aconteceu. Madalena, que havia ficado em silêncio desde a visita de Hassan, finalmente falou. Você quer que sejamos mártires? Não, disse Helena. Quero que sejamos lembradas. Há uma diferença. Ela se levantou com dificuldade. Mártires morrem para provar um ponto. Nós vamos viver, pelo tempo que conseguirmos, para contar uma história. Cada passo que dermos na estrada será uma declaração. Cada dia que sobrevivermos será um testemunho. E se nenhuma de nós sobreviver? Perguntou Catarina, sua voz fraca. Helena sorriu. Então alguém nos verá cair e vai se lembrar. E um dia, anos ou séculos depois, alguém vai encontrar essa lembrança e vai contar nossa história. Ela olhou ao redor do círculo. Não somos as primeiras a enfrentar isso. Não seremos as últimas, mas podemos ser as que recusaram a desaparecer em silêncio. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era o silêncio do medo, era o silêncio da decisão. Teodora foi a primeira a falar. Eu caminho. Depois Madalena. Eu caminho. Uma a uma, as vozes se ergueram. Eu caminho, eu caminho. Até Catarina, mal conseguindo sussurrar. Eu caminho. Quando a última voz se calou, Helena assentiu. Então está decidido. Amanhã, quando ele vier, diremos que aceitamos ir a Constantinopla. Ela se virou para o crucifixo acima do altar. Que Deus nos dê forças para o que está por vir. Na manhã do quarto dia, as portas da capela se abriram pela última vez. Hassan Pasha estava lá, flanqueado por soldados. Helena se levantou. Suas pernas tremiam, mas ela não deixou isso transparecer. Nós iremos, disse ela, para Constantinopla. O sorriso de Hassan retornou. Uma decisão sábia. Não era, ambos sabiam, mas as palavras eram parte do jogo. Vocês partirão ao amanhecer amanhã. Descansem, comam, recuperem suas forças. Ele gesticulou, e criados entraram carregando bandejas de comida, jarros de água, cobertores. O sultão quer que cheguem vivas, disse Hassan. Mortas, vocês não têm valor. As irmãs comeram, não por fraqueza, por estratégia. Precisavam de força para a jornada. Cada mordida era combustível, cada gole de água era um passo a mais que conseguiriam dar. Helena observou suas irmãs se alimentarem em silêncio. Catarina, ainda fraca, precisava de ajuda para segurar a xícara. Eva não largava a mão dela nem para comer. Teodora comia metodicamente, sem prazer, tratando a comida como o que era, uma necessidade. Madalena não tocou em nada por um longo tempo. Quando finalmente comeu, lágrimas escorravam silenciosamente por seu rosto. Ninguém comentou. Elas partiram ao amanhecer do quinto dia. 23 mulheres, mãos amarradas com cordas, caminhando para o sul em direção à costa. Os soldados não as apressavam, não precisavam. A própria estrada era a punição. O sol de março não era quente, mas também não era gentil. O vento das montanhas cortava através dos hábitos finos. O terreno era irregular. Pedras soltas, caminhos estreitos, subidas íngremes, seguidas de descidas traiçoeiras.
As irmãs que passaram suas vidas inteiras dentro de paredes de convento, caminhando apenas entre a capela e os dormitórios, agora enfrentavam uma maratona diária. No primeiro dia, cobriram 15 quilômetros, no segundo, 12, no terceiro, 8, a cada dia menos. Irmã Irene foi a primeira a cair. Ela tinha 62 anos. Seus joelhos a haviam atormentado por anos. Artrite que transformava cada passo em agonia. Dentro do convento, ela podia gerenciar, podia descansar quando precisava. Na estrada, não havia nada. No segundo dia da marcha, no meio de uma subida íngreme, ela simplesmente parou. Suas pernas se recusaram a continuar. Ela caiu de joelhos, depois de lado, e ficou lá, olhando para o céu, respirando com dificuldade. "Levantem-na!" ordenou um dos soldados. Madalena e outra irmã, Ana, correram para ajudá-la. "Eu não consigo", sussurrou Irene. "Minhas pernas não funcionam mais." "Nós carregamos você", disse Madalena. "Por quanto tempo?" Madalena não respondeu. Ela e Ana ergueram Irene entre elas, cada uma passando um braço da freira pelos próprios ombros, e caminharam. Por 3 quilômetros elas carregaram Irene. Suas próprias pernas gritavam de dor. Seus ombros queimavam onde os braços de Irene pressionavam. Cada passo era uma batalha, mas não pararam. Quando finalmente acamparam para a noite, Madalena e Ana estavam exaustas demais para comer. Deitaram no chão duro e dormiram instantaneamente. Irene ficou acordada. Helena se sentou ao lado dela. "Obrigada", disse Helena, "pelo que você fez hoje." "Eu não fiz nada", respondeu Irene. "Eu fui carregada." "Não, você lutou. Vi você tentando mover as pernas, mesmo quando não funcionavam. Vi você tentando ajudar, mesmo quando não conseguia." Irene ficou em silêncio por um momento. "Eu não vou conseguir, Helena, amanhã ou no dia seguinte. Meu corpo vai parar." "Então pararemos com você." "Não." A voz de Irene era firme. "Se eu cair, vocês continuam. Prometam-me, não desperdicem suas forças me carregando até que todas caiam." Helena não prometeu. Na manhã seguinte, Irene não acordou. Elas a enterraram na beira da estrada. Não tinham ferramentas, apenas as próprias mãos. Cavaram um buraco raso na terra seca. Deitaram o corpo com cuidado e cobriram com pedras para proteger dos animais. Helena disse as orações fúnebres de memória. Os soldados assistiram, não interferiram. Hassan Pasha fez uma anotação em seu livro de registros. 22 restantes. Irene não foi a última. No quarto dia, irmã Calista simplesmente parou de andar. Ela não havia falado desde o cerco, desde que ouviu os canhões, desde que viu a torre do sino desmoronar. Algo dentro dela havia quebrado naquele momento. Não sua fé, mas sua capacidade de processar o que estava acontecendo. Ela caminhara em silêncio pelos dias anteriores, os olhos vazios, os lábios movendo-se em orações mudas que ninguém conseguia ouvir. E então, no meio de uma planície sem características, ela parou, sentou-se no meio da estrada, fechou os olhos e não se levantou. "Irmã Calista", chamou Helena. "Calista, por favor." Nenhuma resposta. "Precisamos continuar", disse um soldado em turco. Dimitri traduziu, sua voz sem expressão. "Ela está exausta", disse Helena. "Dê-nos alguns minutos." "Não há minutos, a marcha continua." Helena se ajoelhou diante de Calista, segurando seu rosto entre as mãos. "Calista, olhe para mim, por favor." Os olhos se abriram, mas não havia ninguém ali, nenhum reconhecimento, nenhuma presença. Calista havia desistido, não da fé, da realidade. "Deixem-na", disse o soldado. "Não podemos... Deixem-na ou a marcha para." "Se a marcha para, vocês serão punidas." Helena olhou para Calista, para as outras irmãs, para os soldados com suas espadas, e fez uma escolha que a assombraria pelo resto de seus dias. Ela se levantou e continuou andando. As outras a seguiram. Nenhuma olhou para trás, mas todas ouviram. Quando os passos da coluna ficaram distantes demais, ouviram cavalos se aproximando, ouviram vozes em turco debatendo algo. E então, silêncio. Nenhuma olhou para trás.
No 7º dia, quando finalmente avistaram o mar, eram apenas 18. 5 irmãs haviam ficado para trás na estrada: Irene, Calista e 3 outras cujos nomes a história esqueceu, mas que Helena carregaria em seu coração até o fim. 18 mulheres, de 23. Mas algo havia mudado nessa marcha. As lágrimas haviam secado, o medo havia se transformado. O que restava não era desespero, era algo mais duro, mais afiado, mais perigoso. Elas haviam parado de chorar, pararam de implorar, caminhavam em silêncio, mas não era o silêncio da derrota. Era o silêncio de mulheres que já haviam feito sua escolha. Irmã Teodora, apesar de sua idade, ainda caminhava na frente. Seus passos eram lentos, mas constantes. Cada movimento parecia dizer: vocês terão que me matar, eu não vou parar por conta própria. Irmã Madalena cuidava das mais fracas, oferecendo seu ombro quando precisavam de apoio, sussurrando salmos nos ouvidos das que começavam a vacilar. E Madre Helena caminhava na frente da coluna, não porque os soldados permitiam, porque ela simplesmente assumiu essa posição. E ninguém a contestou. Hassan Pachá observava de longe, montado em seu cavalo. Ele havia visto essa transformação antes. Chamava de a cristalização. O momento em que o medo se transforma em algo mais. O momento em que pessoas comuns se tornam perigosas. Não perigosas com armas, perigosas em suas convicções. Essas eram as mais difíceis de quebrar, mas não impossíveis. Na manhã do 7º dia, quando o porto de Volos já era visível no horizonte, Hassan Pachá convocou Madre Helena. Soldados a escoltaram até sua tenda. Era um contraste brutal. Do lado de fora, irmãs dormindo no chão duro, cobertas apenas pelos próprios hábitos, o vento frio do mar cortando através de suas roupas finas. Do lado de dentro, tapetes persas, almofadas de seda, lanternas douradas, o aroma de café turco e incenso. Hassan estava sentado em um divã baixo, segurando uma pequena xícara de porcelana. "Sente-se", disse ele, gesticulando para almofadas em frente a ele. Helena permaneceu de pé. "Por que me chamou aqui?" Hassan estudou-a por um longo momento. "Você é interessante", disse finalmente. A maioria das pessoas que conquisto são previsíveis. Elas choram, imploram, quebram, seguem o roteiro. Ele tomou um gole de café. "Você não segue o roteiro. Não estou aqui para seu entretenimento. Não, está aqui porque eu ordeno. Mas isso não significa que não possamos ter uma conversa civilizada." Ele gesticulou novamente para as almofadas. "Por favor, estou cansado de olhar para cima." Helena hesitou. Então lentamente sentou-se, não nas almofadas, no chão, de joelhos como fazia na capela. Hassan sorriu levemente. "Mesmo aqui você reza. Sempre. Para um Deus que claramente a abandonou. Ele não me abandonou. Ele me testou. Há uma diferença." Hassan inclinou a cabeça. "Interessante. Isso é o que você diz a si mesma? Que todo esse sofrimento é um teste?" "O que você diz a si mesmo?" retrucou Helena. "Quando deita à noite, depois de ter destruído mais um convento, mais uma vila, mais uma comunidade de pessoas que nunca lhe fizeram mal. O que você diz para conseguir dormir?" O sorriso de Hassan vacilou. "Eu sirvo ao sultão, sirvo ao império. O que faço é necessário." "Necessário para quê?" "Para a ordem, para a paz." "Você acha que guerras eternas são melhores? Que territórios divididos, sempre lutando, são preferíveis a um império unificado? Um império unificado sob a ponta de uma espada. Toda ordem é imposta pela força. A diferença é apenas quanto tempo dura." Hassan se inclinou para a frente. Seu império cristão fez o mesmo. As cruzadas, a Inquisição. Aldeias inteiras queimadas por heresia. Não finja que seu Deus é mais gentil que o meu." Helena ficou em silêncio. Ele não estava errado. Essa era a parte mais difícil. "Eu não defendo o que outros fizeram em nome de Cristo", disse ela finalmente. "Só posso responder pelo que eu faço. E eu escolhi não matar, não conquistar, não forçar minha fé sobre outros." "E onde isso a levou?" perguntou Hassan. "A um convento destruído, a uma marcha como prisioneira, a um destino que você não pode evitar."
Levou-me a ter paz, respondeu Helena. Quando deito à noite eu durmo. Posso olhar para meu reflexo sem desviar os olhos. Posso encontrar meu Criador sem vergonha. Ela se levantou. Você pode dizer o mesmo? Hassan não respondeu, mas algo mudou em seus olhos. Uma sombra, uma dúvida. Apenas por um segundo. Volte para suas irmãs, disse ele finalmente. Amanhã vocês embarcam. O navio não será confortável. Helena caminhou até a entrada da tenda. Então parou. Eu rezo por você, Hassan Pasha. Ele riu. Por quê? Para que eu me converta? Não, para que você encontre paz. Mesmo homens como você merecem paz. Ela saiu. Hassan ficou olhando para a entrada da tenda por um longo tempo. O café em sua xícara esfriou sem ser tocado. O navio se chamava Yıldız, estrela, em turco, mas não havia nada celestial nele. Era uma galera de guerra, projetada para velocidade e controle. 60 remos de cada lado, movidos por prisioneiros acorrentados aos bancos. Um mastro central com uma vela triangular que pouco fazia contra os ventos de março. E no porão, fileiras de correntes esperando por carga humana. As freiras foram levadas a bordo ao amanhecer. Seus pulsos foram acorrentados a argolas de ferro fixadas na madeira do casco. Tão justas que o metal cortava a pele sempre que o navio balançava. E o navio balançava muito. O mar Egeu em março não é gentil. Tempestades surgem do nada, transformando águas calmas em montanhas líquidas. O vento muda de direção sem aviso, forçando a tripulação a reajustar as velas constantemente. Para as freiras, mulheres que nunca haviam visto o mar, muito menos navegado nele, foi um pesadelo além da imaginação. Os primeiros dias foram os piores. O balanço constante transformou seus estômagos em campos de batalha. Uma a uma, elas vomitaram até não sobrar nada dentro delas, e então continuaram vomitando bile e ar. O cheiro no porão se tornou insuportável. Vômito, suor, urina, porque não podiam se levantar para usar os baldes que os marinheiros ocasionalmente deixavam. E através de tudo isso, os sons, os gemidos das outras prisioneiras. Não apenas as freiras, mas gregos, sérvios, italianos, todos acorrentados lado a lado no mesmo porão escuro. Os gritos dos marinheiros em cima, o rangido constante da madeira contra a água e sempre o barulho das correntes. Foi na terceira noite que Madalena começou a cantar. Ninguém sabe exatamente o que a motivou. Talvez o desespero, talvez a fé, talvez simplesmente a necessidade de fazer alguma coisa, qualquer coisa, para combater a escuridão. Ela começou baixinho, um sussurro que mal se ouvia sobre o barulho das ondas. Dominus regit-me et nihil mihi derit. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. In loco pasquae ibi me colocavit. Em verdes prados ele me faz repousar. Uma a uma, outras vozes se juntaram. Primeiro as irmãs, sussurros ásperos de gargantas ressecadas. Depois, surpreendentemente, outras vozes. Prisioneiros que conheciam o salmo de suas próprias igrejas, em suas próprias línguas, grego, sérvio, italiano, latim. Vozes diferentes, melodias diferentes, mas todas cantando a mesma oração. Etiam si ambulavero in medio umbrae mortis. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temebo mala quoniam tu me és. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O porão inteiro cantando, sem vozes, talvez mais. As ondas ainda batiam, o navio ainda balançava, as correntes ainda rangiam, mas por um momento, apenas um momento, a escuridão recuou. Em cima, no convés, os marinheiros pararam o que estavam fazendo. Alguns olharam para baixo, para as tábuas do chão, como se pudessem ver através delas. Um deles, um homem mais velho com cicatrizes de batalhas antigas, fez o sinal da cruz, rapidamente, escondido para que ninguém visse. Mas outros viram e não disseram nada. Anos depois, esse marinheiro contaria a história para seu neto, sobre a noite em que o mar estava bravo e o porão cantou, sobre como o canto parecia acalmar as ondas,
mesmo que isso fosse impossível, sobre como ele nunca mais conseguiu ouvir aquele salmo sem chorar. Mas essa história também seria esquecida, por enquanto. A viagem durou 12 dias. 12 dias de escuridão, de enjoo, de correntes que transformavam pulsos em carne viva. 12 dias em que mais 2 irmãs sucumbiram. Irmã Anastácia, de 58 anos, que já estava fraca quando embarcou, desenvolveu uma febre no 5º dia. Ela tremia tão violentamente que as correntes chacoalhavam, acordando as outras. Suas preces se tornaram delírios. Conversas com pessoas que não estavam lá, com santos que ela jurava poder ver nos cantos escuros do porão. Na manhã do 7º dia, ela estava fria. Os marinheiros a desacorrentaram e jogaram seu corpo no mar sem cerimônia. Helena conseguiu gritar uma bênção antes que a água a engolisse. Mas não houve funeral, não houve dignidade, apenas ondas fechando-se sobre um vulto de pano preto. 16 restantes. Irmã Sofia foi a próxima. Ela não morreu de doença, morreu de escolha. Na 9ª noite, enquanto as outras dormiam, ela de alguma forma conseguiu afrouxar suas correntes o suficiente para se libertar. Ninguém sabe como. As correntes eram apertadas demais, o metal muito resistente, mas ela conseguiu. E então, silenciosamente, ela subiu as escadas até o convés. Os guardas a encontraram na amurada, olhando para o Mar Negro. Gritaram para ela parar. Ela olhou para trás uma única vez. Seu rosto estava calmo, sereno até, e então pulou. Os soldados tentaram resgatá-la. Jogaram cordas, alguns até pularam na água. Mas o mar estava escuro e agitado. E Sofia não queria ser salva. Quando o sol nasceu, ela tinha desaparecido. Helena não dormiu pelo resto da viagem. Ficava acordada, velando suas irmãs, murmurando orações, contando as respirações de cada uma, para ter certeza de que ainda estavam vivas. 15 restantes. Quando o navio finalmente entrou no Bósforo, as irmãs foram trazidas ao convés para ver. E lá estava, Constantinopla, a cidade que havia sido o centro do mundo cristão por 1000 anos. A cidade que seu povo havia perdido havia menos de 2 décadas. A cidade que aparecia em suas orações, em seus sonhos, em cada história que haviam ouvido desde crianças, mas não era mais sua. Minaretes se erguiam onde antes havia campanários. A bandeira do sultão tremulava sobre muralhas que haviam resistido a séculos de ataques. E no centro de tudo, visível de qualquer ponto da cidade, estava a Hagia Sofia, ainda de pé, ainda magnífica, mas com seus minaretes de pedra apontando para o céu como dedos acusadores. Irmã Madalena caiu de joelhos, não de fraqueza, de luto. Era tão bonita, ela sussurrou. Minha avó me descrevia. Os mosaicos de ouro, os sinos que podiam ser ouvidos do outro lado do Bósforo. A cúpula que parecia flutuar no ar. Ela olhou para Helena com lágrimas nos olhos. Ela está morta, não está? A cidade. Ela morreu, mas o corpo ainda está aqui. Helena não tinha resposta, porque Madalena estava certa. Do cais, elas foram marchadas pelas ruas estreitas. A população parava para olhar, não com ódio, com curiosidade. Freiras cristãs eram raras em Constantinopla agora. A maioria havia se convertido, fugido ou desaparecido. Estas, com seus hábitos sujos e rostos marcados pela viagem, eram uma novidade, um espetáculo. Crianças corriam ao lado da coluna, apontando e rindo. Vendedores tentavam lhes oferecer água, por um preço. Mendigos estendiam as mãos, reconhecendo nelas a mesma miséria. Os soldados as guiaram através do distrito imperial, passando por palácios e jardins, onde fontes cantavam e pavões gritavam. Tanta beleza, tanta riqueza, tudo construído sobre as ruínas de um mundo que essas mulheres ainda carregavam nos corações. E então chegaram à sombra da Hagia Sofia. Os soldados ordenaram que parassem, que se ajoelhassem. E naquele momento exato, como se houvesse sido cronometrado, o chamado para a oração começou. Do alto dos minaretes, vozes masculinas entoaram as palavras em árabe que haviam substituído os hinos latinos. Allahu Akbar,
O som ecoou pelas paredes que uma vez haviam ouvido Kyrie Ellison, e as freiras foram forçadas a ouvir, de joelhos, na poeira, enquanto a oração continuava sobre suas cabeças como uma sentença. Irmã Teodora, 73 anos, ossos doloridos, corpo exausto, fechou os olhos e começou a mover os lábios. Não em árabe, em latim. Silenciosamente e invisivelmente ela rezava sua própria oração. Uma oração de desafio. Uma oração que dizia: vocês podem me forçar a ouvir, não podem me forçar a acreditar. Uma a uma, as outras a imitaram. 15 mulheres de joelhos diante de uma catedral roubada, rezando em silêncio enquanto outra fé era proclamada sobre suas cabeças. Os soldados não perceberam. Ou talvez tenham percebido e escolhido ignorar. De qualquer forma, as orações continuaram. 2 religiões, 2 línguas, 2 visões de mundo, ocupando o mesmo espaço por alguns minutos. Uma em voz alta, triunfante e oficial, a outra em silêncio, derrotada, mas viva. Do largo da Hagia Sophia, as freiras foram conduzidas ao Palácio Topkapi, não pelos portões principais. Aqueles eram reservados para embaixadores, generais, pessoas de importância. Elas entraram por uma passagem lateral, quase escondida entre os muros, que levava diretamente às áreas de serviço. O contraste era brutal. Do lado de fora das muralhas, a cidade barulhenta, caótica, viva. Do lado de dentro, jardins silenciosos, corredores de mármore, fontes que murmuravam segredos e guardas. Em toda parte, guardas. Elas foram conduzidas através de um labirinto de corredores, virando à esquerda, depois à direita, subindo escadas, descendo outras. Depois de alguns minutos, Helena perdeu completamente a noção de direção. Era proposital, ela percebeu. Um prisioneiro que não sabe onde está não pode planejar fuga. Finalmente, chegaram a uma escadaria que descia e continuava descendo, degrau após degrau. A luz diminuindo, o ar ficando mais frio, mais úmido, o cheiro mudando de incenso e flores para pedra e mofo. Estavam descendo para debaixo do palácio, para um lugar que não existia oficialmente. O corredor subterrâneo era estreito e escuro. Tochas espaçadas a cada 20 metros forneciam a única iluminação. Pontos de luz laranja flutuando na escuridão. O teto era tão baixo que Teodora, mesmo curvada pela idade, precisava abaixar a cabeça. Havia portas dos 2 lados, portas de madeira reforçada com ferro, sem janelas, sem marcas identificadoras. E sons. De trás de algumas portas, silêncio absoluto. De outras, algo pior. Sussurros, soluços. Uma vez, um grito abafado que foi interrompido tão abruptamente quanto começou. As irmãs caminhavam em fila indiana, cada uma segurando a mão da que estava à frente. Madalena sussurrava um salmo sem parar. Catarina tremia tão violentamente que quase não conseguia andar. Até Teodora, a inabalável Teodora, parecia diminuída naquele lugar. Finalmente chegaram a uma porta no fim do corredor. Os guardas a abriram e empurraram as freiras para dentro. O quarto era maior do que esperavam. Talvez 15 metros por 10. Teto abobadado de pedra, paredes úmidas, chão de terra batida. Sem janelas, sem mobília, apenas pedra e escuridão. E marcas. Quando os olhos de Helena se ajustaram à escuridão, ela começou a ver. Na parede mais distante havia riscos. Centenas deles, feitos por algo afiado. Uma pedra, talvez, ou um fragmento de cerâmica. Alguns eram simples marcas de contagem. Outros eram desenhos, flores, pássaros, formas geométricas. E cruzes. Dezenas de cruzes, pequenas, mal visíveis, espalhadas por toda a parede como uma constelação de fé. Outras pessoas haviam estado ali antes delas. Outras pessoas haviam marcado sua passagem. Outras pessoas haviam desaparecido. O que é este lugar? Sussurrou Madalena. Ninguém respondeu, porque todas sabiam. Era onde pessoas eram enviadas para serem esquecidas. Os dias no subterrâneo do palácio se confundiam, sem sol, sem lua, sem nenhuma forma de medir o tempo.
As horas se tornaram irrelevantes. As irmãs dormiam quando estavam exaustas, acordavam quando não conseguiam mais dormir. E existiam em um estado perpétuo de crepúsculo. 2 vezes por dia, ou o que pareciam ser 2 vezes por dia, guardas traziam comida. Pão duro, água, ocasionalmente um punhado de azeitonas ou um pedaço de queijo salgado. O suficiente para mantê-las vivas, não o suficiente para mantê-las fortes, e havia trabalho. Todas as manhãs, se é que podiam chamar assim, guardas vinham buscá-las. Elas eram divididas em grupos e levadas para cima, para o palácio propriamente dito, para trabalhar. Irmãs que haviam passado suas vidas em oração e contemplação. Agora esfregavam pisos de mármore, lavavam lençóis de seda, carregavam baldes de água por escadarias intermináveis. Limpavam cinzas de lareiras, poliam candelabros, trabalho servil, trabalho silencioso, trabalho invisível. Os moradores do palácio passavam por elas sem olhar, concubinas em vestidos de seda, eunucos em túnicas bordadas, oficiais em uniformes impecáveis, todos agindo como se as mulheres de hábito preto simplesmente não existissem. E talvez não existissem, não como pessoas, pelo menos, apenas como mãos que limpavam, costas que carregavam, presenças que não mereciam reconhecimento. Mas à noite, quando o trabalho terminava, quando os guardas as devolviam ao subterrâneo, quando as portas se fechavam, as irmãs se tornavam algo mais. Elas construíram uma rotina, não imposta por sinos ou regras escritas, mas nascida da necessidade de manter a sanidade. Reuniam-se no centro do quarto, formando um círculo imperfeito na escuridão, e rezavam. Não tinham padre, não tinham altar, não tinham Bíblia, apenas memória. Helena recitava trechos das Escrituras que havia memorizado ao longo de décadas, versículos inteiros, capítulos às vezes, fluindo de sua boca como água de uma fonte que nunca secava. Madalena cantava. Sua voz, mesmo após semanas de privação, ainda carregava aquela qualidade etérea. Ela cantava hinos que havia aprendido quando criança, melodias que sua mãe cantarolava enquanto trabalhava nos campos. Cantos que o convento entoava nas manhãs de Páscoa. Teodora contava histórias dos santos, dos mártires, de pessoas comuns que enfrentaram o impossível e encontraram força em lugares inesperados. Sua voz rouca pintava imagens na escuridão. Visões de coragem, de sacrifício, de fé que superava a razão. E todas juntas compartilhavam memórias de suas vidas antes do convento, de suas famílias, de momentos de alegria que pareciam pertencer a outra existência, tão distantes que quase poderiam ser sonhos. Essas memórias se tornaram seus novos salmos, pequenas oferendas a um Deus que ainda escutava na escuridão. E então começaram a marcar as paredes. Helena foi a primeira. Encontrou um fragmento de cerâmica quebrada, parte de um prato que havia caído e se estilhaçado dias antes, e usou sua borda afiada para riscar uma cruz na pedra. Pequena, quase invisível, mas ali. O que você está fazendo? Perguntou Madalena. Deixando uma marca, respondeu Helena, para quem vier depois de nós. Uma a uma, as outras a imitaram. Cruzes apareceram nas paredes, dezenas delas, espalhadas como estrelas em um céu de pedra. E palavras. Teodora, que havia sido a mais educada do grupo, escreveu uma frase em latim que todas conheciam de cor. Lux in tenebris lucet, a luz brilha nas trevas, do Evangelho de João. Uma declaração, uma promessa, uma recusa a desaparecer completamente. Elas sabiam que provavelmente ninguém jamais veria aquelas marcas, que o quarto seria esquecido, assim como elas seriam esquecidas. E a história seguiria em frente sem registrar seus nomes ou suas orações. Mas marcaram as paredes mesmo assim, porque a alternativa, aceitar o esquecimento sem resistência, era impensável. As semanas se arrastaram, talvez fossem meses, era impossível saber. As irmãs desenvolveram uma espécie de hibernação emocional. Faziam o trabalho exigido, comiam a comida oferecida. Dormiam quando podiam,
e todas as noites reuniam-se para rezar. A rotina era sua salvação. Mas também era uma armadilha, porque enquanto a rotina continuava, elas não perceberam que estavam desaparecendo. Não fisicamente. Uma a uma, irmãs eram levadas embora. Primeiro foi irmã Joana. Os guardas vieram buscá-la para o trabalho matinal como sempre, mas ela não voltou. As outras esperaram, rezaram, esperaram mais. Dias se passaram, Joana não voltou. Ninguém explicou, ninguém disse nada, ela simplesmente não estava mais lá. Depois foi irmã Filipa, depois irmã Ana, depois outras. Uma a uma, desaparecendo como velas apagadas por um vento que ninguém podia ver. E ninguém nunca explicava para onde iam. Foi em algum momento durante esse período de desaparecimentos que Helena foi convocada, não para trabalho, para algo diferente. Guardas a escoltaram através de corredores que ela nunca havia visto, subindo escadas, atravessando pátios, até chegarem a uma sala iluminada por dezenas de lanternas. Hassan Pasha estava lá. E ao lado dele um homem em vestes religiosas, não um padre cristão, um imã. Madre Helena, disse Hassan, usando o título com uma cortesia que parecia quase sincera. O sultão ouviu falar de vocês, de sua persistência. Helena não respondeu. Ele está impressionado, continuou Hassan. Não muitos resistem tanto tempo. Ele quer fazer uma oferta. O imã deu um passo à frente. Você será libertada, disse ele em grego fluente. Você e suas irmãs restantes receberão roupas novas, comida adequada, um lugar para viver. Tudo o que precisam fazer é aceitar a verdade. A verdade? Que há apenas um Deus e que Maomé é seu profeta. O silêncio que se seguiu foi longo. Helena olhou para o imã, para Hassan, para os guardas nas portas. E se recusarmos? Hassan suspirou. Então permanecerão onde estão, trabalhando, desaparecendo. Uma a uma, até não sobrar nenhuma. Para onde elas vão? Perguntou Helena. Minhas irmãs que desaparecem? Hassan não respondeu. O silêncio disse tudo o que ela precisava saber. Helena fechou os olhos. Por um momento, apenas um momento, ela considerou. Seria tão fácil pronunciar algumas palavras, aceitar um novo nome, viver. Suas irmãs viveriam. Ela viveria. Tudo o que custaria seria tudo o que ela era. Não, disse ela finalmente. Hassan inclinou a cabeça. Você entende o que está escolhendo para você e para elas? Entendo, mas a escolha não é minha para impor. Cada uma de minhas irmãs deve decidir por si mesma. Muito bem, Hassan gesticulou para os guardas. Levem-na de volta. Mas antes que ela chegasse à porta, ele falou novamente. Helena! Ela parou, virou-se. Eu a respeito, disse ele, por qualquer valor que isso tenha. Em toda a minha carreira nunca vi alguém como você. Helena não respondeu. Mas algo passou entre eles naquele momento. Não compreensão, não amizade, mas talvez reconhecimento. Dois seres humanos presos em lados opostos de uma guerra que nenhum deles havia iniciado. Ela voltou para o subterrâneo. Naquela noite, reuniu as irmãs restantes e contou o que havia acontecido. A escolha é de vocês, disse ela. Não há vergonha em querer viver. Se qualquer uma de vocês quiser aceitar, eu entenderei. Silêncio. Então Madalena falou. Eu já morri uma vez, quando minha família foi morta. Quando cheguei ao convento, renasci. Se morrer novamente aqui, morrerei como quem eu escolhi ser. Teodora, agora tão fraca que mal conseguia se sentar, sorriu na escuridão. 73 anos, Helena. 73 anos esperando por um momento em que minha fé realmente importasse. Não vou desperdiçá-lo agora. Uma a uma, as outras falaram. Todas recusaram. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Orgulho, tristeza, amor. Então continuamos, disse ela. Até o fim, seja ele qual for. O que aconteceu a seguir não foi registrado em documentos otomanos, mas foi descrito em uma carta. Uma carta escrita por um mercador veneziano chamado Marco de Alessandri, que estava em Constantinopla negociando tecidos de seda.
Ele foi mantido temporariamente no palácio como convidado, um eufemismo para refém, enquanto suas dívidas eram negociadas. Durante sua estadia, ele viu coisas e escreveu sobre elas. A carta foi descoberta em 2003, nos arquivos de Dubrovnik, onde havia permanecido esquecida por mais de 500 anos. Na manhã do 5º dia de minha permanência, vi soldados escoltando uma mulher através do pátio. Ela usava um hábito cristão, preto e gasto, e caminhava com a dignidade de uma rainha, apesar de suas mãos estarem amarradas. Eles a levaram para dentro de uma construção que os criados evitavam até olhar. Eu perguntei o que era aquele lugar. Ninguém respondeu. Eu a vi novamente ao amanhecer seguinte. Ela não podia andar. 2 soldados a carregavam, cada um segurando um braço. Seus pés arrastavam no chão. Mas o que me marcou, o que me perseguirá até o túmulo, foram seus olhos. Estavam abertos, completamente abertos, mas não havia ninguém ali. Ela olhava através de mim, através das paredes, através do próprio mundo, como se estivesse vendo algo que o resto de nós não podia perceber. Eles a haviam vestido de seda, seda branca bordada com fios de prata, o tipo de roupa que concubinas usam, e a paradeavam pelo acampamento como uma convertida. Mas quando passei perto, quando me aproximei o suficiente para ouvir, seus lábios estavam se movendo. Ela ainda estava rezando, em latim, silenciosamente. Eles não a haviam quebrado. Haviam simplesmente levado seu corpo e deixado sua alma para vagar. A carta de Marco não detalha o que aconteceu naquela construção. Ele não sabia, ou sabia e não conseguia escrever. Os otomanos não queriam mártires. Mártires inspiram resistência, criam lendas, alimentam revoluções. Eles queriam fantasmas, pessoas que caminhassem, falassem, respirassem, mas que nunca mais seriam inteiras. Pessoas que serviriam como avisos vivos para qualquer um que pensasse em resistir. Helena caminhou com as outras freiras pelo resto de sua permanência no palácio, mas nunca mais falou. Nunca olhou nos olhos de ninguém. Seus lábios continuavam se movendo, sempre, constantemente, mas nenhum som saía. As irmãs mais jovens choravam quando a viam. As mais velhas apenas rezavam mais forte. Madalena assumiu a liderança informal do grupo. Ela guiava Helena pelas tarefas, segurava sua mão quando precisavam andar. Sussurrava orações em seu ouvido, esperando que alguma parte de sua irmã ainda pudesse ouvir. Ela ainda está lá dentro, Madalena dizia às outras. Eu sei que está. Ela só foi para um lugar onde eles não podem alcançá-la. Talvez fosse verdade. Talvez fosse apenas esperança desesperada. Era impossível saber. Os meses continuaram passando e as irmãs continuaram desaparecendo. Primeiro eram 15, depois 12, depois 9, depois 6. Ninguém explicava. Ninguém dizia para onde iam. Simplesmente não estavam mais lá. Teodora foi uma das últimas. Na noite antes de desaparecer, ela reuniu as irmãs restantes. Eram apenas 5 agora. Madalena, Catarina, Eva, Helena e ela mesma. Escutem, disse a velha freira. Sua voz era fraca agora, mal um sussurro. Escutem bem, porque não sei quanto tempo ainda temos. As outras se aproximaram. Vocês são jovens, ou pelo menos mais jovens que eu. Algumas de vocês podem sobreviver a isso. Podem sair daqui um dia. E se saírem, precisam contar. Contar o quê? Perguntou Catarina. Tudo. O convento, a marcha, o navio, este lugar, nós. Ela pegou a mão de Madalena. Gravem nossos nomes em suas memórias. Helena, Irene, Calista, Sofia, Anastácia, Joana, Filipa, Ana, todas as outras. Gravem-nos como gravamos as cruzes naquela parede, porque enquanto vocês lembrarem, nós existiremos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Madalena, mas ela não emitia som. Eu tenho 73 anos, continuou Teodora. Vivi uma vida longa, talvez não uma vida feliz, mas uma vida com propósito. E esse propósito está aqui agora, neste quarto com vocês. Eu vou morrer em breve, talvez esta noite, talvez amanhã, mas não tenho medo,
porque sei que vocês vão lembrar, e enquanto vocês lembrarem, eu vivo. Naquela noite, as 5 rezaram juntas pela última vez. Teodora liderou as orações, sua voz mal audível, mas cada palavra clara. Quando o amanhecer chegou, os guardas vieram buscá-la. Ela se levantou com dificuldade e caminhou até a porta sem olhar para trás. Mas antes de sair, ela parou e disse alto o suficiente para todas ouvirem: Lux in tenebris lucet. A porta se fechou. Teodora nunca mais foi vista. 540 anos depois, Istambul, 2011. Uma equipe de arqueólogos trabalhava na restauração do Palácio Topkapi. Era um projeto de rotina. Reforçar fundações, reparar danos causados por séculos de uso e abandono. Mas então, um dos trabalhadores bateu em algo oco. Uma parede que deveria ser sólida tinha um espaço atrás dela. Chamaram os especialistas. Quebraram a parede com cuidado, centímetro por centímetro. E encontraram um quarto que não estava em nenhuma planta do palácio. A arqueóloga-chefe era uma mulher turca chamada Ayşe Demir. Ela tinha 52 anos. Mas o que ela viu naquele quarto a fez parar. Nas paredes, mal visíveis após 5 séculos de escuridão, havia marcas. Cruzes, dezenas delas, pequenas e irregulares, feitas com algo improvisado. E palavras, em latim. Lux in tenebris lucet. Ayşe reconheceu a frase. Era do Evangelho de João. A luz brilha nas trevas. Ela caminhou pelo quarto lentamente, sua lanterna revelando cada marca, cada arranhão, cada testemunho silencioso. E via mais do que cruzes. Havia linhas de contagem, grupos de 5 riscos, o tipo que prisioneiros fazem para marcar dias. Centenas deles. Havia desenhos, flores rudimentares, pássaros, um sol com raios que se estendiam em todas as direções. E havia nomes, não em latim, mas em grego: Helena, Madalena, Teodora, Irene. Muitos outros, alguns já impossíveis de decifrar. Ayşe se ajoelhou diante de uma seção da parede onde a concentração de marcas era maior. Ali, no canto inferior direito, quase ao nível do chão, havia algo diferente. Um pássaro, pequeno, delicado, com asas abertas como se estivesse prestes a voar. E ao lado do pássaro, 23 linhas verticais, mas apenas 11 estavam completas. As outras 12 começavam, mas se interrompiam no meio, como se a pessoa que as fazia tivesse sido interrompida. "O que aconteceu aqui?" perguntou um dos assistentes. Ayşe não respondeu imediatamente. Ela estava olhando para as marcas, tentando imaginar as mãos que as haviam feito. Mãos que trabalhavam na escuridão, com ferramentas improvisadas, deixando sua marca em um lugar onde ninguém deveria encontrá-la. Este era um lugar onde pessoas eram mantidas, disse ela finalmente. Pessoas que queriam ser lembradas. Ela se levantou, limpando a poeira dos joelhos. E depois de 500 anos, alguém finalmente as encontrou. Nos dias seguintes, a equipe documentou cada centímetro do quarto. E encontraram mais coisas. Fragmentos de cerâmica que haviam sido usados como ferramentas de gravação. Pedaços de cera, não cera otomana comum, mas um tipo diferente, misturado com ervas. O tipo de vela que conventos cristãos fabricavam para suas próprias cerimônias. Isso significava algo importante. As pessoas que haviam sido mantidas ali não apenas haviam marcado as paredes. Haviam realizado seus próprios rituais, suas próprias orações, por meses, talvez anos, na escuridão total, com nada além de memória e fé. Então, enterrado na terra batida, quase invisível, encontraram um pequeno objeto de prata, um crucifixo, corroído pelo tempo, manchado pela umidade, mas ainda reconhecível. O mesmo crucifixo que Helena havia carregado desde que era criança. O mesmo que sua avó segurou. O mesmo que sua mãe apertou durante uma epidemia. 3 gerações de fé condensadas em prata manchada. Agora nas mãos de arqueólogos que mal podiam compreender o que significava. Mas Ayşe compreendeu. Ela segurou aquele crucifixo com mãos trêmulas. E pela primeira vez em 30 anos de escavações, chorou.
As freiras de Santa Catarina deveriam ter desaparecido. Esse era o plano. Apagá-las, quebrá-las, transformá-las em fantasmas ou convertidas, ou notas de rodapé em livros de registro otomanos. Mas elas não desapareceram. Ainda estão aqui, naquelas cruzes, naquela frase em latim, no crucifixo que atravessou gerações. E agora estão aqui com você, porque você ouviu, porque você lembrou, porque você se recusou a deixar o silêncio delas ser a palavra final. Lux in tenebris luce. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a venceram. Não venceram Helena. Não venceram Madalena. Não venceram Teodora, ou Irene, ou Calista, ou Sofia, ou qualquer uma das 23. Porque enquanto alguém lembrar seus nomes, enquanto alguém contar sua história, elas vivem, não como fantasmas, não como mártires esquecidos, mas como o que sempre foram, mulheres que se recusaram a desaparecer. Em 1712, um diplomata francês visitou o Palácio Topkapi. Em suas memórias, ele menciona um rumor entre os servos. Dizem que em certas noites, se você ficar nos corredores inferiores, o ar fica frio de repente. E se prestar atenção, realmente prestar atenção, pode ouvir mulheres cantando em latim. Ele descartou como superstição as crenças tolas de servos sem educação. Mas as paredes não mentem. E 500 anos depois, quando finalmente olhamos, as marcas ainda estavam lá, esperando por alguém que se importasse o suficiente para ver, esperando por você. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal. Não por nós, mas por elas, por todas as vozes que foram engolidas pelo silêncio ao longo da história. Cada inscrição é uma promessa de que continuaremos desenterrando essas vozes. Continuaremos lembrando, continuaremos contando as histórias que o mundo tentou esquecer. Porque algumas vozes merecem ser ouvidas, mesmo que tenham sido silenciadas há séculos. Especialmente então, as freiras de Santa Catarina, 23 mulheres. Um convento nas montanhas, uma marcha através do inferno, um navio no mar escuro, um porão sob um palácio e uma recusa, simples, teimosa, inabalável, a desaparecer. Esta foi a história delas, que nunca seja esquecida novamente. Lux in tenebris lucet, a luz brilha nas trevas e sempre brilhará.